Quando uma mulher está nervosa, mas sexualmente afim de você, ela faz isso. A maioria dos caras presume que nervosismo significa que uma mulher é tímida ou desinteressada. Mas aqui está a diferença. Nervosismo pode ser desejo disfarçado. Quando a atração é forte, o corpo e a mente dela entram em guerra, criando sinais sutis que revelam o que ela realmente está sentindo. Neste vídeo você aprenderá 15 sinais raros de que ela está sexualmente afim de você, mas tenta esconder. E o último é o sinal mais incompreendido. E quase todo homem o confunde com rejeição. Se você é novo, seja bem-vindo. Compartilhamos estratégias diárias para ajudar os homens a dominar os relacionamentos. Deixe um comentário abaixo e inscreva-se para mais. Ponto 1. Ela tem reações de congelamento ao toque. Quando uma mulher não se sente atraída por você, o toque casual não é grande coisa. Você pode roçar o braço dela ou entregar algo a ela e ela responderá naturalmente como se nada tivesse acontecido. Mas quando ela está sexualmente atraída e nervosa, seu corpo trava por uma fração de segundo antes de reagir. É quase como um cervo pego pelos faróis. Você pode roçar o pulso dela acidentalmente e todo o seu sistema para sua respiração fica presa, seus ombros tensos, antes que ela se recupere e haja normalmente novamente. Isso não é desconforto. É o choque físico e cru da excitação colidindo com sua tentativa de manter a compostura. O segredo é a rapidez com que ela disfarça. Ela frequentemente acompanha esse quadro congelado com uma risada, uma frase rápida ou um comentário totalmente sem relação. Essa é a maneira dela de te distrair do fato de que por um momento o desejo dela rompeu sua máscara. Ponto 2. Suas palavras começam a se desfazer quando ela está perto de você. A maioria dos conselhos fala sobre risadinhas nervosas ou gagueira, mas isso é muito superficial. A verdadeira pista é como suas frases mudam quando ela está fisicamente perto de você. Quando uma mulher está sexualmente excitada, mas tenta esconder, sua fala desenvolve pequenas e estranhas lacunas. Ela começa uma frase, para no meio recomeça com um pensamento diferente. Tipo, então eu ia... não, na verdade espera, enfim, isso. Acontece porque o cérebro dela está literalmente dividido em dois. Uma parte está tentando pensar logicamente enquanto a outra está sobrecarregada pela atração íntima, quase animal, que ela sente por você. Quanto mais próximo você estiver dela fisicamente, pior fica. Então, se você notar que ela está passando de uma conversa clara e confiante para uma fala repentinamente fragmentada, bem, quando você se inclina, não é só nervosismo, é excitação atrapalhando sua capacidade de manter o controle. Ponto 3. Ela acidentalmente revela áreas vulneráveis do corpo. Quando uma mulher se sente nervosa, sexualmente atraída, seu corpo atrai de maneiras que ela não consegue controlar conscientemente. Uma das mais claras, ela expõe as partes mais sensíveis e vulneráveis de si mesma sem perceber. Pode ser a parte interna do pulso, a curva suave do pescoço ou até mesmo a parte interna das coxas quando está sentada. Ela não fará isso deliberadamente. Parecerá uma simples mudança de postura ou um ajuste casual no cabelo ou nas roupas. Mas no fundo... é o seu instinto primitivo dizendo, quero que você me note, mesmo que eu não consiga admitir em voz alta. O nervosismo surge quando ela de repente percebe o que fez. Ela pode se cobrir rapidamente, cruzar as pernas ou tocar o local de fora. Protetora, seguido por uma risada confusa ou uma rápida mudança de assunto. Essa sequência, expor, perceber, cobrir, é um sinal claro de que sua atração é física e intensa. Ponto 4. Ela fala mais rápido e mais devagar na mesma interação. A maioria das pessoas acha que o nervosismo sempre faz alguém falar rápido, mas quando uma mulher está sexualmente afim de você, sua fala faz algo mais complexo. Ela flutua. Em certos momentos, suas palavras saem em um turbilhão, como se ela estivesse tentando preencher o silêncio antes que algo íntimo aconteça. Então, de repente, ela desacelera, arrastando certas palavras, diminuindo o volume, quase como se estivesse saboreando o momento sem querer. Esse ritmo inconsistente é pura tensão. As explosões rápidas mostram seu medo de perder o controle, enquanto os momentos mais lentos são seu corpo se inclinando para o desejo. É como se a voz dela estivesse brincando de cabo de guerra entre preciso ficar segura e eu quero você. Se você ouvir essas mudanças acontecendo, logo depois de fazer um movimento sutil em direção a ela, como baixar o tom ou passar por ela, quase sempre é um sinal de nervosismo sexual, não apenas ansiedade comum. Ponto 5. Ela cria barreiras desnecessárias e depois as remove. Aqui está um comportamento sutil que quase ninguém percebe. Quando uma mulher está altamente atraída, mais nervosa, ela frequentemente coloca um pequeno objeto físico entre você e ela. Pode ser uma bebida, uma bolsa, um cardápio,
até mesmo uma jaqueta dobrada. Não se trata de mantê-lo longe. Trata-se de dar a si mesma uma sensação de segurança enquanto seu desejo por você aumenta. Mas aqui está a parte crítica. Se, durante a interação, ela remove essa barreira sem nem perceber, isso significa que seu desejo sexual começou a anular seu nervosismo. É como assistir suas paredes internas caírem em tempo real. Por exemplo, ela pode começar a conversa com uma xícara de café, apertada com força na frente do peito. No final, a xícara é casualmente deixada de lado enquanto seu corpo se inclina sutilmente em sua direção. Isso não é aleatório. É o sinal subconsciente dela. Estou pronta para te deixar entrar. Ponto 6. Ela esquece detalhes simples no meio da conversa. Quando alguém está realmente nervoso, pode tropeçar nas palavras. Mas quando se trata de atração sexual, a coisa vai mais fundo do que isso. Sua memória de curto prazo literalmente falha. Você notará isso se ela tocar em um assunto, ficar nervosa e perder completamente a noção do que estava dizendo. Ela pode até admitir em voz alta, tipo, espere, do que eu estava falando agora mesmo? Enquanto ri nervosamente. Isso acontece porque o cérebro dela está inundado de dopamina e adrenalina, as mesmas substâncias químicas que surgem durante a excitação física. Pense nisso como se a sua presença estivesse causando um curto-circuito no foco dela. Ela está tão ciente do seu corpo, do seu cheiro, da sua voz, que sua mente lógica simplesmente não consegue acompanhar. Esse tipo de esquecimento não é desajeitado. É profundamente sensual mesmo que ela esteja tentando rir disso. Ponto 7. Ela fica fria por um momento e depois volta mais quente. Isso confunde quase todos os homens. Quando uma mulher está intensamente excitada, mas com medo de expor isso, ela pode ficar fria, brevemente. Seu tom ficará monótono, sua linguagem corporal ficará rígida e ela agirá um pouco distante, quase como se tivesse perdido o interesse de repente. Mas aqui está o problema. Essa fase nunca dura muito. Em poucos minutos ela voltará com ainda mais calor, riso ou energia brincalhona do que antes. Por quê? Porque ficar fria era seu mecanismo de defesa. É a mente dela dizendo: se eu agir com indiferença por um segundo, talvez ele não perceba o quanto eu o desejo. Mas o desejo é mais forte do que a pretensão. O calor rebote é o seu nervosismo sexual explodindo depois que ela tentou e falhou mantê-lo reprimido. O erro que os homens cometem é se afastar durante a fase fria. Se você se mantiver firme, calmo e não perseguir, notará que ela se moverá em sua direção com ainda mais intensidade. Ponto 8. Ela o testa com pequenos afastamentos. Quando a atração de uma mulher por você é puramente amigável, seu comportamento é constante. Mas quando é profundamente físico, ela frequentemente fará algo estranho. Ela se afasta de maneiras pequenas e brincalhonas. Não para rejeitá-lo, mas para avaliar sua resposta. Por exemplo, você se inclina levemente e ela imediatamente recua 1,5 cm com um sorriso travesso. Ou você vai se sentar ao lado dela e ela move a cadeira apenas o suficiente para criar espaço, mas então começa a se inclinar para conversar segundos depois. Isso não é um sinal confuso. É o nervosismo dela criando um pequeno teste de segurança. Ela quer saber: se eu criar distância, ele entrará em pânico e me perseguirá? Ou permanecerá centrado e confiante? Se você permanecer calmo e deixar o espaço se fechar naturalmente, o nervosismo dela se transforma em excitação. Mas se você se lançar para diminuir a distância, as defesas dela se erguem novamente. Essas retrações não são rejeição, são a dança do desejo misturado ao medo. Ponto 9. Ela usa uma crueldade brincalhona para disfarçar sua excitação. Isso é raro e muito fácil de interpretar mal. Quando uma mulher sente uma forte carga sexual, mas não se sente pronta para agir de acordo, ela pode provocá-lo com comentários que parecem um pouco maldosos ou excessivamente sarcásticos. Não serão insultos diretos, mas como pequenas provocações. Nossa, você é tão confiante, não é? Ou, você provavelmente diz isso para todas as garotas. À primeira vista, pode parecer que ela está te menosprezando, mas ouça o tom dela com atenção. Se houver um riso nervoso por trás das palavras, ou se ela rapidamente a suaviza com um sorriso ou um toque, não é hostilidade, é tensão. Seu corpo quer expressar desejo, mas sua mente tem medo de parecer fácil demais. Então, ela disfarça seu interesse com um conflito simulado, criando um escudo emocional para si mesma. Quanto mais mordaz o humor dela se torna, enquanto seus olhos permanecem brilhantes e seu corpo permanece próximo, mais forte é a atração física dela. Ponto 10. Ela se posiciona onde você pode tocá-la, mas não preenche a lacuna. Uma mulher que está apenas platonicamente interessada evitará seu espaço pessoal completamente, ou convidará abertamente o toque por meio de gestos óbvios como abraços. Mas quando ela está sexualmente nervosa,
ela paira no meio termo. Ela pode se sentar perto o suficiente para que seus joelhos possam se tocar se você se mover um pouco. Ou ela pousará a mão perto da sua em uma almofada do sofá, perto mas sem tocá-la. Isso não é hesitação por si só, é um convite disfarçado de acidente. Seu corpo está gritando por conexão, mas seu medo de ser muito ousada a impede de fechar o último centímetro. Se você gentilmente preencher essa pequena lacuna, como deixar sua perna naturalmente roçar na dela, e ela ficar em vez de se afastar, isso é confirmação do desejo. Se ela se aproximar depois, ela dizendo silenciosamente, eu estava esperando por isso. Ponto 11. Ela ri nos momentos errados. O riso normal acontece quando algo é engraçado, mas o nervosismo sexual cria um tipo muito diferente de riso, um que parece quase deslocado. Você pode dizer algo totalmente neutro e ela ri como se fosse hilário, ou há uma pausa na conversa e ela de repente cai na gargalhada sem motivo algum. Não se trata de humor, é a válvula de escape do corpo dela. Quando a tensão sexual aumenta demais, o sistema nervoso dela precisa literalmente queimar energia, e o riso é uma das maneiras mais seguras de fazer isso. A principal diferença: o riso dela soará um pouco mais agudo ou ofegante do que o normal, e muitas vezes se transformará em um sorriso tímido em vez de diversão completa. Ela não está rindo de você. Ela está rindo porque sua atração está transbordando e ela não sabe como contê-la. Ponto 12. Ela se lembra de pequenos detalhes sobre você, mas finge que não. Quando uma mulher tem uma queda casual, ela fará referências abertas a pequenas coisas que você disse ou fez. Mas quando o desejo dela é intenso e a deixa nervosa, ela adota a abordagem oposta. Ela memoriza secretamente sua bebida favorita, uma história aleatória que você contou ou até mesmo o perfume exato que você usa então mais tarde. Ela age como se tivesse adivinhado ou por acaso notasse. Por exemplo, ela pode aparecer com seu lanche favorito e dizer, não sei se você gosta destes, mas pensei em trazer alguns. Enquanto isso, você sabe que os mencionou de passagem semanas atrás. Por que encenação? Porque reconhecer o quanto ela presta atenção exporia o quão profundamente ela tem pensado em você. O fingimento de esquecimento é a tentativa nervosa dela de esconder o quanto você ocupa espaço na mente dela. Ponto 13. Ela bloqueia a intimidade com palavras enquanto seu corpo diz sim. Este é o sinal mais mal interpretado de todos. Quando uma mulher está no auge do nervosismo sexual, às vezes ela resiste verbalmente à escalada, mesmo quando seu corpo está claramente convidando. Ela pode dizer, pare, você é tão irritante, enquanto se aproxima, ou eu nem gosto de você desse jeito, enquanto ela brinca com sua manga ou morde o lábio. Homens que não entendem essa dinâmica congelam ou recuam completamente. Mas aqui está o que realmente está acontecendo. As palavras dela são sua mente consciente tentando proteger sua imagem. Sua linguagem corporal, toque prolongado, lábios entreabertos, bochechas coradas. É sua mente inconsciente gritando, eu quero você. A chave é a calibração. Você nunca ultrapassa uma resistência clara e séria. Mas se o tom dela for brincalhão e seus sinais físicos forem todos luzes verdes, sua mensagens confusas são, na verdade, prova de atração avassaladora, não de rejeição. Ponto 14. Ela cria rotas de fuga, que nunca usa. Uma mulher que não sente atração simplesmente sairá de uma situação quando terminar. Mas uma mulher sexualmente nervosa frequentemente mencionará ir embora muito antes de realmente fazer isso. Ela pode dizer coisas como, eu provavelmente deveria sair logo ou não posso ficar muito tempo, tem que acordar cedo amanhã. Então ela fica, e fica, e fica. Essas rotas de fuga são sua rede de segurança. Ao falar em ir embora, ela se dá uma saída emocional se as coisas parecerem opressivas. Mas o fato de ela não seguir em frente revela a verdade. Ela quer ficar perto de você, mesmo que seus nervos a façam fingir o contrário. Ponto 15. Seu desejo escapa pelo silêncio. Este último sinal é o mais poderoso e o mais fácil de interpretar mal. Quando a tensão sexual atinge o auge, algumas mulheres não riem, não se mexem nem falam mais. Elas ficam quietas. Você notará isso durante os momentos de proximidade. A conversa desaparece e de repente há um silêncio pesado e carregado. Sua respiração se aprofunda